Bem-vindos a um mergulho fascinante nas profundezas simbólicas da Igreja, onde a linguagem transcende as palavras e se entrelaça com o divino. Ao explorar as facetas dessa instituição milenar, nos deparamos com metáforas poderosas e evocativas que dão vida a conceitos sagrados. A Igreja, esse corpo espiritual e místico, se revela por meio de uma rica tapeçaria linguística, onde cada termo desenha um quadro único da relação entre o divino e o humano. A seguir, vamos explorar 9 figuras amplamente reconhecidas associadas à Igreja. Cada uma delas carrega lições valiosas para a nossa jornada espiritual. Essas figuras proporcionam insights sobre nossa proximidade com o divino e a responsabilidade que temos neste mundo. A noiva é a primeira dessas figuras que ilustram um relacionamento profundo com Jesus. Esta é a expressão arrebatadora do comprometimento e amor, uma união espiritual que transcende as fronteiras do tempo. A segunda figura é da esposa. A Igreja, ao ser chamada de esposa de Deus, revela uma ligação íntima e pessoal com o divino, refletindo a aliança eterna entre Criador e criatura. Já a terceira figura emblemática é o rebanho de Cristo, figura que nos convida a imaginar a comunidade de fiéis como o precioso conjunto de ovelhas cuidadosamente pastoreadas pelo bom pastor. A quarta é a geração eleita. Outra figura, por sua vez, ressalta a singularidade e a escolha divina que permeiam a identidade dos crentes. O santuário de Deus é nossa quinta figura belíssima, onde a adoração se torna um ato sagrado e a presença divina se manifesta de maneira tangível. Nossa sexta figura é da casa, por sua vez, o lugar onde a comunidade se reúne, tornando-se um ponto de encontro entre o terreno e o celestial. Ao sermos chamados de Corpo de Cristo, que é nossa sétima figura, somos convidados a refletir sobre a interconexão vital entre os membros da Igreja, cada um desempenhando um papel único e indispensável. Já como sacerdócio real, que é a oitava figura mística da Igreja, a comunidade se torna mediadora entre o divino e o humano, exercendo um papel ativo na transmissão da graça e do amor. E, por fim, nossa nona figura da Igreja é a nação santa e o povo adquirido que ressoam com a ideia de uma identidade peculiar, separada para um propósito divino. Essas 9 figuras de linguagem revelam não apenas uma instituição, mas uma comunidade viva, enraizada em significados que ultrapassam as barreiras do cotidiano. Assim, embarquemos juntos nessa jornada, desvendando os mistérios entrelaçados nas palavras que definem a Igreja. Cada metáfora é uma porta para compreendermos a profundidade da relação entre o divino e seus devotos, em um caminho que nos leva além das palavras, rumo ao sagrado. Uma pergunta que não quer calar. Qual a diferença entre noiva da esposa? A distinção entre uma noiva e uma esposa reside principalmente no estágio e no status do relacionamento matrimonial. As palavras-chave são estágio e status. A noiva. A noiva é uma mulher que está comprometida em se casar, mas ainda não formalizou a união através do casamento. O período do noivado é caracterizado pelo planejamento e preparação para o casamento. Durante esse tempo, o casal pode estar envolvido em escolhas de cerimônia, festa e outras decisões relacionadas à celebração. O noivado é uma fase que antecede o casamento, e a noiva é alguém que expressou a intenção de se unir em matrimônio, mas ainda não trocou votos e alianças. Esposa. Uma esposa é uma mulher que está legalmente casada com seu cônjuge. O casamento é formalizado através de uma cerimônia e registro legal. A condição de esposa implica um comprometimento mais sólido e duradouro. A esposa e o marido compartilham responsabilidades legais, econômicas e sociais. O papel de esposa está associado a um compromisso mais profundo e a uma relação matrimonial estabelecida. O casamento é reconhecido pela sociedade como uma união oficial e permanente. Em resumo, a principal diferença entre uma noiva e uma esposa é o estágio do relacionamento. A noiva está comprometida em se casar, mas ainda não formalizou a união, enquanto a esposa já passou por esse processo e está legalmente casada. 2 lições práticas da figura da noiva. Primeira lição: o compromisso com Deus.
Assim como a noiva expressa seu compromisso de se casar, os cristãos são chamados a fazer um compromisso contínuo com Deus. Isso envolve uma dedicação diária à fé, oração, estudo da palavra e participação ativa na comunidade cristã. Segunda lição: a preparação espiritual. O período de noivado é uma fase de preparação para o casamento. Da mesma forma, os cristãos devem se dedicar à preparação espiritual, buscando crescimento pessoal, amadurecimento na fé e desenvolvimento de virtudes cristãs antes de se envolverem em compromissos mais profundos. 2 lições práticas da figura da esposa. Primeira lição: unidade e companheirismo. Assim como a esposa e o esposo se tornam uma só carne no casamento, os cristãos são chamados a viver em unidade na fé. Isso implica apoiar mutuamente, compartilhar as alegrias e desafios da vida cristã e cultivar um espírito de companheirismo dentro da comunidade. Segunda lição: compromisso. Duradouro. O casamento é uma aliança duradoura. Da mesma forma, os cristãos são incentivados a manter um compromisso duradouro com Deus, enfrentando os desafios com fé, perseverança e confiança na fidelidade divina. A esposa cristã serve como um lembrete do compromisso contínuo com Deus e com a comunidade de fé. Essas lições práticas destacam a importância do compromisso, preparação espiritual, unidade e compromisso duradouro na vida cristã, utilizando as metáforas da noiva e da esposa como pontos de reflexão e inspiração. Outra figura importantíssima da igreja é o rebanho. Na tradição cristã, a metáfora do rebanho de Deus é frequentemente utilizada para ilustrar a relação entre Deus e seu povo. Jesus é retratado como o bom pastor que guia, protege e cuida do seu rebanho. João capítulo 10 e versículos 11 a 16. 2 lições práticas e preciosas acerca dessa figura são: primeira lição é confiança na liderança divina. Assim como as ovelhas confiam no pastor para orientação e proteção, os cristãos são chamados a confiar na liderança divina de Deus. Isso implica em submissão à vontade de Deus, confiança em suas promessas e aceitação da orientação espiritual através da palavra de Deus. Segunda lição é responsabilidade comunitária. O conceito de rebanho destaca a ideia de uma comunidade unida. Os cristãos são incentivados a reconhecerem a importância da responsabilidade mútua dentro da comunidade de fé. Isso inclui apoiar mutuamente, compartilhar as cargas, orar uns pelos outros e promover um ambiente de amor e compaixão. Ao compreendermos a metáfora do rebanho de Deus, somos desafiados a cultivar uma confiança profunda na liderança divina e a abraçar a responsabilidade comunitária, fortalecendo assim a comunhão entre os membros do corpo de Cristo. Agora temos a figura do termo geração eleita. Este termo destaca a ideia de que os cristãos são escolhidos por Deus para serem parte de sua família espiritual. Refere-se à eleição divina, onde Deus chama e separa um grupo específico como seu povo. 2 lições práticas acerca dessa figura. Primeira, gratidão pela eleição. Reconhecer que a pertença à geração eleita é uma dádiva de Deus. Isso inspira gratidão e humildade, lembrando a OS cristãos que foram escolhidos por amor divino. Segunda, vocação para a santidade. Ser parte da geração eleita implica viver uma vida de santidade. Os cristãos são desafiados a refletir a santidade de Deus em suas ações, palavras e relacionamentos. A figura do sacerdócio real é simplesmente fabulosa. Essa ideia de um sacerdócio real destaca que todos os crentes têm acesso direto a Deus e desempenham um papel sacerdotal, intercedendo por si mesmos e pelos outros. É uma posição de honra e responsabilidade espiritual. 2 lições práticas da figura do sacerdócio. Primeira, sacerdócio é intimidade com Deus. O sacerdócio real incentiva uma relação direta e íntima com Deus. Os cristãos são encorajados a buscar regularmente sua presença através da oração e meditação na palavra. E a segunda é a intercessão pelo próximo. Reconhecendo o papel sacerdotal, os cristãos são desafiados a interceder em oração pelos outros, levando suas necessidades diante de Deus e sendo instrumentos de bênção. Nação santa e povo adquirido são figuras fenomenais.
Elas enfatizam a separação e consagração do povo de Deus. Os cristãos são chamados a viver uma vida que reflita a santidade e a exclusividade de sua identidade em Deus. Podemos aprender duas lições práticas dessas figuras. A primeira é vivendo em santidade. Reconhecer a chamada para ser uma nação santa implica viver uma vida que se destaca pela pureza moral e dedicação a Deus. E a segunda é testemunho no mundo. Sendo povo adquirido, os cristãos são desafiados a serem testemunhas eficazes no mundo, refletindo os valores do reino de Deus em suas ações e atitudes. Esses termos destacam a identidade e a missão dos cristãos, inspirando uma resposta de gratidão, comprometimento espiritual, vida de santidade, serviço intercessora e um testemunho vibrante no mundo. O corpo de Cristo, como figura de linguagem para representar a Igreja, nos surpreende. Essa analogia do corpo de Cristo destaca a interconexão e interdependência dos crentes como membros de um corpo. Cada pessoa tem um papel único e vital no funcionamento saudável do corpo, representando a diversidade de dons e habilidades dentro da comunidade cristã. Essa figura podemos aprender 4 lições práticas. A primeira é a unidade na diversidade. Reconhecer a importância de ser parte do corpo de Cristo destaca a unidade na diversidade. Os cristãos são desafiados a valorizar as diferentes habilidades, talentos e personalidades presentes na comunidade, promovendo a unidade apesar das diferenças. A segunda é a colaboração e serviço. Assim como os membros do corpo trabalham em conjunto para o bem-estar do todo, os cristãos são incentivados a colaborar e servir mutuamente. Isso implica em compartilhar responsabilidades, apoiar em momentos de necessidade e celebrar as conquistas como uma comunidade. Já a terceira é a responsabilidade mútua. O conceito de corpo de Cristo ressalta a responsabilidade mútua. Cada membro é vital para o funcionamento saudável do todo. Os cristãos são desafiados a cuidar entre si, compartilhando as cargas, encorajando na fé e ajudando na jornada espiritual. E para finalizar, a quarta é a missão coletiva. O corpo de Cristo também destaca a missão coletiva da Igreja. Os cristãos são chamados a cumprir a grande comissão, levando o Evangelho ao mundo. A interdependência no corpo de Cristo ressalta a importância de colaborar para alcançar metas comuns na propagação da mensagem de Cristo. Ao entender a analogia do corpo de Cristo, os cristãos são desafiados a viverem em unidade, colaboração, serviço mútuo e missão coletiva, reconhecendo que cada membro desempenha um papel crucial no testemunho e no propósito da comunidade de fé. Santuário e casa de Deus são duas figuras que podemos nos confundir em seu real significado, mas têm ideias antagônicas. O santuário é um lugar consagrado, muitas vezes referindo-se ao local onde a presença divina é reverenciada. Na tradição cristã, isso pode simbolizar a Igreja como um lugar onde Deus é adorado, onde a comunidade se reúne para cultuar e buscar sua presença. Duas lições práticas tiramos da figura do santuário. A primeira é adoração reverente. Reconhecer a Igreja como um santuário destaca a importância da adoração reverente. Os cristãos são desafiados a abordar o culto com reverência, reconhecendo a presença de Deus e buscando uma conexão mais profunda com Ele. Já a segunda é o espaço de encontro com Deus. O santuário é um espaço onde os crentes podem encontrar Deus. Os cristãos são encorajados a buscar regularmente momentos de quietude e adoração para fortalecer sua relação com o divino. Já a figura da casa de Deus difere da figura do santuário. A casa enfatiza o aspecto de pertencimento e habitação divina. É um conceito que ressalta que a presença de Deus não está apenas nos espaços consagrados, mas permeia a vida cotidiana dos crentes. Com isso, podemos extrair duas preciosas lições práticas dessa magnífica figura. A primeira é: vivendo na presença de Deus. Entender a vida como a casa de Deus implica viver conscientemente na presença divina em todos os aspectos da vida diária. Os cristãos são desafiados a incorporar os princípios e valores do reino de Deus em suas ações, palavras e relacionamentos, e a segunda é a hospitalidade e comunidade. A casa de Deus também destaca a ideia de uma comunidade acolhedora.
Os cristãos são incentivados a praticar a hospitalidade, acolhendo outros na família de Deus e demonstrando o amor divino através do cuidado mútuo. Vale ressaltar novamente a diferença entre santuário e casa de Deus. Enquanto o santuário destaca o lugar consagrado onde a adoração ocorre e a presença de Deus é buscada, a casa de Deus expande essa ideia para a vida diária dos crentes, sugerindo que a habitação divina não está limitada a um espaço físico, mas permeia todos os aspectos de suas vidas. Todas essas 9 figuras ressaltam a importância de adoração reverente, busca pela presença de Deus, vida cotidiana guiada pelos princípios divinos e a construção de uma comunidade acolhedora que reflete a habitação de Deus no meio do seu povo. Agora que compreendemos um pouco mais dessas figuras terrenas que tipificam a Igreja gloriosa de Cristo aqui na Terra, precisamos compreender sobre a importância de ser igreja. Ser igreja vai além de meras tradições ou práticas religiosas. É uma jornada de profundo significado espiritual e comunitário. A riqueza das figuras de linguagem associadas à igreja, como noiva de Jesus, esposa de Deus, rebanho de Cristo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, corpo de Cristo, santuário de Deus e casa de Deus, revela a profundidade e a amplitude dessa instituição divinamente inspirada. Ser igreja implica em viver em comunhão espiritual, reconhecendo a importância de cada membro no corpo de Cristo. A noiva e a esposa representam a união íntima com o divino, enquanto o rebanho destaca a necessidade de seguir o bom pastor, buscando a orientação divina. Identidade e propósito. A geração eleita e o sacerdócio real destacam a identidade única e a responsabilidade espiritual dos crentes. Ser igreja é abraçar uma identidade santa, comprometendo-se com um propósito divino de refletir a luz de Cristo no mundo. Responsabilidade mútua. A nação santa e o povo adquirido ressoam com a chamada à santidade e à responsabilidade mútua na comunidade de fé. Ser igreja é compartilhar as cargas, orar uns pelos outros e viver como testemunhas do amor redentor de Deus. Unidade na diversidade. O corpo de Cristo destaca a importância da unidade na diversidade, promovendo colaboração, serviço mútuo e a realização de uma missão coletiva. Ser igreja é reconhecer que cada membro desempenha um papel vital na obra de Deus. Lugar de adoração e habitação divina. A igreja é um santuário de Deus e sua casa. Entender isso significa buscar a presença divina não apenas nos momentos de adoração, mas em cada aspecto da vida diária, vivendo como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Em última análise, ser igreja é aceitar o chamado para uma jornada espiritual profunda, compartilhando a graça divina com o mundo ao nosso redor. É uma convocação para vivermos como testemunhas vivas do amor, da graça e da verdade de Deus, manifestando sua presença em nossa comunidade e além. Que cada figura de linguagem nos inspire a abraçar plenamente o chamado divino de sermos igreja, refletindo a glória do reino de Deus. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de reflexão e comunhão contigo, elevamos nossos corações em humildade e gratidão. Reconhecemos a importância de sermos igreja, de estarmos unidos como um corpo que busca a tua presença e orientação. Pedimos, Senhor, que concedas a cada um de nós a sabedoria para compreendermos plenamente a relevância de sermos igreja. Que possamos perceber a importância da comunhão, do amor fraternal e do apoio mútuo em nossa jornada espiritual. Ajuda-nos a enxergar a igreja não apenas como um edifício físico, mas como uma comunidade de almas sedentas por tua verdade e amor. Que possamos ser instrumentos uns para os outros, fortalecendo-nos em fé, encorajando-nos nos desafios e celebrando juntos as bênçãos que tu nos proporcionas. Senhor, que o Espírito Santo guie nossos corações e nos ajude a compreender que ser igreja vai além das diferenças individuais, unindo-nos na fé em Cristo. Que tenhamos paciência e compreensão uns para com os outros, buscando sempre o perdão e a reconciliação quando necessário. Que o teu amor permeie cada ação e palavra dentro da nossa comunidade de fé,
para que possamos ser um reflexo do Teu amor incondicional para com o mundo. Capacita-nos a cumprir a missão que nos confiaste, levando a Tua luz e esperança a todos que cruzarem o nosso caminho. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, oramos. Amém.